Um grande abraço aos amigos dos Causos Médicos. Partimos hoje para o nosso 37º episódio. É uma honra ter a audiência de vocês conosco. Hoje, como sempre, um convidado com muita história interessante para vocês. Eu trago hoje o médico mastologista competentíssimo, Dr. Alexandre Melito, médico formado pela minha gloriosa Escola Paulista de Medicina, fez a residência de ginecologia e obstetrícia e de mastologia pela Escola Paulista de Medicina, instituição em que também fez o seu mestrado, posteriormente MBA pela FGV e atualmente ocupa o papel de professor no Estratégia Médica e também na Universidade Anhembi Morumbi. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo convite, é uma honra tê-lo aqui conosco no Causos Médicos. A honra é minha, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui podendo conversar aí com você, podendo falar aí a minha experiência. Muito bacana. Eu acho que, primeiro, que a sua especialidade por si só é sempre uma especialidade muito cativante. Se a gente for ver o número de colegas médicos, né, que desde cedo despertam interesse tanto pela ginecologia e obstetrícia como pela mastologia, é muito grande. E principalmente porque você vai trazer também um panorama muito bacana, principalmente para esse médico jovem, que em geral é grande parte do nosso público, sobre como que é o status atual das vagas de residência médica, os concursos, como que é essa dinâmica. Então eu acho que a gente vai ter uma prosa bem bacana aí que vai trazer um monte de ensinamentos e orientações aí para essa galera que está entrando no mercado e nessa etapa tão interessante que é e importante, a gente sabe bem, estava até falando da diferença da nossa atividade médica antes e depois da residência, né? Então vai ser muito bacana o nosso bate-papo, Alexandre. Ótimo, excelente. Legal, legal. Bom, a gente se conhece dos primórdios lá da Escola Paulista de Medicina, né? Ou seja, eu um pouquinho mais velho, mas contemporâneos de certa forma, né? Você é meu veterano. Isso, 2 anos mais velho. Inclusive, na época da residência, a gente praticamente atravessou junto, né? Com alguma diferença. E lá nos programas de ginecologia e obstetrícia e de residência, a gente tinha um intercâmbio, ou seja, né? Tanto recebíamos colegas, né? Da especialidade para passar conosco nos blocos, como ou fazíamos também. Então, acho que essa troca, sem dúvida, além da amizade que fica e os períodos dos plantões aí, acaba trazia uma formação muito sólida, né, pro médico residente que saía lá da escola. E se a gente começar a sua história na medicina, a gente conversou brevemente, mas traz para o nosso telespectador como que foi a decisão de ser médico. Você nasceu médico com esteto lá no jardim primário já, ganhado por algum parente? Ou isso foi consolidando, 1000 opções e na hora do X lá, vou para medicina? Como é que foi isso? Pelo contrário. Na verdade, eu achei que eu fosse ser engenheiro, né? Meu pai é ginecologista e obstetra também. Então, eu cresci vendo meu pai chegando em casa do plantão de branco. Uhum. Você lembra, os médicos de antigamente se vestiam de branco, né? Na minha cabeça eu tenho lá meu pai, né? Vestido de branco, chegando. E eu tinha uma profunda raiva disso. De verdade. Eu acho legal falar isso pelo seguinte, né? Você imagina o que é para uma criança tá indo para uma festa e aí no meio do caminho toca o bip do pai. O pai tem que... Naquela época era o bip. Uhum. Não sei se você lembra como era o bip, né? Sim, sim. O bip, ele fazia um bip, né? Ponto. Bip. Aí parava-se num orelhão, que obviamente naquela época no seu celular, imagina, né? Uhum. Parava-se num orelhão, meu pai ligou pro orelhão, era um parto. Então, não chegamos na festa, voltamos para casa. Para uma criança, isso daí, né? A criança que eu digo aí, tipo, 7, 8 anos de idade, eu odiava a medicina. Uhum. E eu achei que eu fosse ser engenheiro, Rodrigo. Tanto que eu fiz o primeiro grau. E aí, o final do primeiro grau, 8ª série, eu fui lá e prestei escola técnica. Passei na Escola Técnica Federal. Fui fazer eletrônica. Legal. Falei, eu vou ser engenheiro, então eu já faço escola técnica, já estou adiantando as coisas, já vou estar na área, né? Já está resolvido. Ótimo, entrei na escola técnica. Eu odiei aquilo. Aquilo foi horrível. Eu consegui perceber que eu não tinha vocação nenhuma para engenharia, nenhuma. Porque na hora que eu vi aquela matéria, aqueles cálculos integrais, aquela coisa, os meus colegas de turma tinham vocação. Uhum. A maioria deles depois fez a poli, fez lá e foi tudo ser diretor da Siemens, o outro foi diretor, tudo virou diretor, os caras eram muito bons. Certo. Todos muito inteligentes, eles tinham vocação, eles conseguiam entender aquele negócio.
Era uma coisa muito fácil para eles, era natural. O que era interessante é que era assim, o professor na escola ele chegava, olha, 2 mais 2 é igual a 4, você entendeu? Entendeu. Pô, o 2 mais 2 é igual a 4, né? Só que aí chegava na hora da prova, caía a integral com a derivada do π mais o limite. Você falava, puxa, mas eu não tive isso na aula. E era isso que acontecia. E eles conseguiam. Eu saía da prova e falava, gente, não estou entendendo. A aula parece tão simples na hora da prova. Não, mas é que na hora da prova você tem que desenvolver o raciocínio. Mas como assim desenvolver o raciocínio? Depois eu entendi que isso faz parte do engenheiro. O engenheiro, ele estuda para resolver problemas. E aquilo até que a gente vê em filme, às vezes, né? Eles tiram soluções mirabolantes. Os engenheiros são muito inteligentes. Enfim, eu descobri ali que não era a minha vocação. Então, logo no primeiro, segundo ano, eu já descobri. Falei, não é para mim. E aí, eu me voltei para medicina. Aí eu entendi, não, eu acho que eu quero ser médico mesmo. Por que eu fui ser médico? Que foi a sua pergunta. Porque eu queria ajudar as pessoas. Muito bom. No sentido aí mais puro da palavra mesmo. Então, eu queria ajudar as pessoas, queria ser médico, e aí eu comecei a estudar loucamente, né? Na escola técnica, não tem biologia, não tem química, não tem nada disso. Então, você entendeu que eu tive que fazer um cursinho para aprender isso, não era para revisar, era para aprender, porque eu não tinha tido nada na escola técnica. Por outro lado, a física e a matemática da escola técnica eram muito fortes. Então, isso me ajudou bastante na hora do vestibular. O que eu chegava a ver no cursinho de física e matemática era ridículo perto do que eu já tinha visto na escola técnica, né? Então, mais foi aprendizado de biologia e química e uma revisão bem simples de matemática e de física. Passei na escola, graças a Deus. Claro que foi assim, né? A escola técnica tinha 4 anos, não era o colegial de 3. Tinha o 4º ano, que era o estágio. Então, eu fui fazer o cursinho depois do 4º ano. E aí, depois de 1 ano de cursinho, eu consegui passar. Aí, eu passei na escola. E aí, você sabe muito bem como é o início da escola. A gente não tem noção do que vai fazer, né? E eu pensava até que eu ia fazer neurocirurgia. Eu pensei em fazer neurocirurgia. Aí eu entrei numa cirurgia, eu não lembro quem era. Alguém que a gente conhecia, mas eu não lembro mais. E a cirurgia demorou 12 horas. Com o cara olhando o microscópio. Aquilo me deixou profundamente irritado. Saí, falei, não, é muito demorado, estou muito cansado. Eu entrei de noite, saí de noite, né, da cirurgia. E não vi nada, porque quem vê é só o cirurgião que está olhando ali o microscópio, né? E a gente era como interno, né? Não, vamos dizer assim. A gente não sabia nada, né? Óbvio, neurocirurgia, né? Puxa. E aí eu decidi, não é neurocirurgia. Tinha pensado também em ortopedia. Ortopedia é muito legal, né? Muito objetivo, eu sempre gostei. Tinha pensado em cirurgia geral, tinha pensado também em anestésio. A anestésio eu também afastei rápido porque eu queria operar. E aí eu decidi fazer GO. Foi muito interessante que aí eu cheguei pro meu pai, né? Meu pai sempre falava, olha, não faça GO, não faça GO, é muito sacrificante. Você lembra como era? Nessa época ele já não dava mais plantão, né? Aí ele, não faça GO. Aí chegou lá no final do 6º ano, né? 2º semestre que a gente decide. Aí eu decidi GO, eu cheguei e falei pro meu pai, eu vou fazer GO. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, azar o seu. Aí, beleza. Claro que ele ficou muito feliz por dentro. Claro. Mas... Ele estava sendo prático. Ele né? sabia que era bem sacrificante, né, GO. Mas mesmo assim eu fui fazer GO. Por que eu decidi fazer GO? Fui lá no estágio, né, e fiz um parto. Puta, aquilo foi mágico pra mim. Aquilo foi muito mágico, né? Fazer um parto, para mim até hoje é mágico fazer um parto. Ir pro hospital, entram 2 pessoas e saem 3. Parece bobo, né? Sim, mas Mas é mágico. Eu acho muito mágico aquilo, né? Além disso, o clima também é muito legal, né? Quando você vai numa maternidade, parece que você tá num shopping, né? É uma atmosfera feliz, né? Não tem aquela atmosfera de hospital geral. As pessoas estão felizes, porque, de modo geral, numa maternidade só tem nascimento. Claro, vai ter algumas intercorrências, mas é muito pouco, né? Comparado com o volume geral, que é só parto, é só alegria. Então, aquele clima muito legal da maternidade, eu acho aquilo muito legal, por isso que eu fui fazer GO. Mas um adendo que se você diz da maternidade, eu, por muitos anos, fiz reconstrução mamária, né? Junto com os mastologistas. E, em muitos casos, eu ia nas maternidades, né, hospitais que têm um perfil de atender também geral. E o que você disse é verdade, porque, obviamente, a gente chega muito cedo, né, como cirurgião,
mas tá andando naquele corredor e não dá para negar. Você vê aquela flor, aquele desenho na porta, né? Você percebe que lá tem alguma coisa especial acontecendo, né? É óbvio, a gente tá para todos os pacientes da medicina, para salvar as vidas que conseguir, ajudar as outras a melhorar se possível, mas isso é inegável, né? A aura que tem, né? Os próprios cafés né? Quando que a gente imagina no dia a dia de um hospital geral, no pronto-socorro, você vai lá e, óbvio, o cara tá comemorando mesmo, né? Tem um bolinho, tem o champanhezinho pequeno pro cara, né? Isso a atmosfera de alegria é fantástica, é verdade, né? É verdade. E aí eu fui fazendo, né? Então, R1, R2, R3 da GO. E aí chegou na hora do R3, aí eu fui optar pela sub, né? Qual sub eu vou fazer, né? E aí você passa nas subs, qual que eu vou escolher, né? E aí eu passei na masto e eu fiz uma mastectomia. E aquilo para mim também foi mágico. Tirar o câncer da paciente, novamente, parece meio bobo, né? Mas aquilo para mim foi mágico. Tirei o câncer dela, puxa, eu salvei a vida dela. Eu vou fazer isso daqui, eu achei isso daqui muito legal. E aí eu fui fazer mastologia. Pode até parecer meio contraditório, né? Um lado é vida, o outro lado se lida com câncer, né? Uhum. Mas a mastologia, ela tem uma grande vantagem que a gente cura a grande maioria dos casos, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma perda. Sim. E aí também foi um dos motivos que eu segui essa área, né? Mas a gente lida muito com alegria na mastologia, a chance aí de poder curar a paciente. Isso é fantástico, né? Mas sabe que até tive oportunidade já de falar com colegas mastros e oncos sobre esse perfil de sucesso no tratamento do carcinoma mamário. E eu que estava lá no background fazendo a reconstrução junto com o colega mastro, que está tratando, e junto com o onco, efetivamente, para a gente acompanhar histórias a longo prazo no consultório, porque muitas dessas pacientes passavam o período da reconstrução mamária, voltavam pro nosso consultório, aí já querendo uma plástica estética. E as filhas viravam pacientes nossas, então essa história de felicidade que você diz, obviamente aquele momento do diagnóstico é um momento muito difícil, né? É um enfrentamento que precisa de apoio, mas a gente depois vê essa história retrospectivamente 5, 10 anos depois, percebe que é uma mulher curada, ou seja, dentro dos padrões de estadiamento, espera-se. E, principalmente, a vida segue, né? Muito bacana isso, muito bacana. Muito legal, né? Muito legal. E a Masto lhe trouxe, depois da formação, uma dedicação exclusiva ou você manteve o seu lado ginecologista e obstetra junto com o mastologista, tentando conviver? Teve alguma que se destacou mais na sua prática assistencial? Também mantive, mas isso com o tempo foi diminuindo, né? A mastologia vai tomando conta, né? Até mesmo porque é uma área mais eletiva. Uhum. A obstetrícia é absolutamente imprevisível, né? E eu acho muito interessante. Outro dia até encontrei um vizinho do prédio lá, também GO, mais velho. E aí ele tá fazendo só perícia. Aí eu falei, pô, mas por que você largou a GO? Ele falou, você sabe muito bem, né? Os bebês só nascem de madrugada, uma coisa impressionante, né? E realmente é verdade, a maioria dos bebês, o paciente entra em trabalho de madrugada. Uhum. E isso não tem problema nenhum. Quando a gente escolhe a especialidade, a gente já sabe disso. Claro. Mas claro que aí a vida vai seguindo e você vai acabando optando por um lado mais eletivo para você conseguir organizar melhor, né, os seus horários, a sua rotina de vida. Ainda mais depois que vem casamento, depois que vem filhos, né? Então a gente acaba tentando se organizar cada vez mais. E aí, por isso, a masto foi tomando mais lugar. Praticamente agora eu faço só mastologia. Faço um parto ou outro, mas aí é como... A maioria dos colegas acaba caindo nessa rotina de... Acaba fazendo parto de conhecida, de parente, né? Uhum. Que pede, olha, não, por favor, faz meu parto. Aí a gente acaba fazendo. Não, perfeito. E isso, naturalmente, como você disse, de adaptar, adequar a nossa carreira, eu acho que tem muito a ver com uma conversa que eu tive em alguns podcasts com uma colega nossa, sobre também a qualidade de vida do médico. Né? A gente talvez acompanha isso ainda hoje, mas veio de uma geração em que os nossos professores muitas vezes eram absolutamente brilhantes, mas do ponto de vista pessoal, né, a gente percebia obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? Então, ou seja, né, aquele famoso cuidar de quem cuida.
Então, isso, obviamente, refletia na qualidade de vida desses profissionais. E eu acho que é natural. E eu acho que até do timing. Acho que se você lembrar, né, das nossas madrugadas como residentes lá, tanto no Hospital São Paulo como nos afiliados, óbvio que a gente estava cansado, mas a gente era jovem, para começar. Mas segundo, era aquela ansiedade de aprender, né? Sim. E tava na caserna com os amigos iguais, né? Então, Sim. às vezes era aquele café das 3 da manhã, doce pra caramba, mas dando risada, contando, não, agora vai entrar uma daqui a pouco e amanhã eu já vou pro outro. E um ria da história do outro, porque acho que aquele momento reserva aquela experiência pra gente. E eu acho que o natural é que a gente realmente possa, né, controlar, porque a vida acontece também nas 24 horas com outros aspectos familiares, sociais, enfim. Mas muito, muito bem pensado. E eu acho que a própria inteligência e raciocínio do profissional desenhando a carreira dele vai permitir, né? Por isso que eu falo, às vezes com todas as dificuldades, todo mundo fala, né? É muito comum os colegas que têm filhos, né? Não, alguns são radicais. Só vai poder ser médico, né? Brincando. Mas outros falam, pelo amor de Deus, sai de casa se falar que vai ser médico. Mas eu acho que, no fundo, quem vive a medicina acaba se contagiando, se apaixonando, né? E ela pode conviver muito bem com a tua vida social, com a tua esposa, com teus filhos, com a tua família, né? Eu acho que a gente tem que construir isso, né? É tudo uma questão de se organizar, né? E, aliás, eu acho que foi o que aconteceu comigo, né? Eu achava que tinha uma repulsa por causa da ida do meu pai, da rotina dele, mas no final, inconscientemente, óbvio que eu admirava aquilo, tanto que no final eu acabei indo fazer medicina, né? Era inconsciente e depois acabou se tornando consciente. Deve ser uma coisa realmente apaixonante. Você falando isso me fez até pensar. Eu tenho um filho de 15 anos. Até o momento, ele não demonstra nenhuma vontade de fazer medicina. Nada. Eu tenho a impressão que ele talvez vá para exatas, mas isso está meio parecido com a minha história, né? Então, não sei. E assim, eu não sou nem um pouco... ele tem que fazer medicina ou ele não tem que fazer medicina. Eu acho que ele tem que fazer o que ele gosta, porque é a vida dele, ele que tem que se realizar profissionalmente para ser feliz. Agora, não sei, eu achei muito interessante você falar isso porque vamos acompanhar, né? Nesse presente momento, 15 anos, ele não demonstra nada de medicina. Talvez daqui 2 anos mude, né? Mas sabe, essa questão do gostar, né? Obviamente a gente convivendo na família, na sociedade, a gente vê que nas mais diversas e possíveis carreiras, a gente tem profissionais brilhantes com um ótimo destaque, uma ótima qualidade de vida. E aí, trazendo para a medicina, a gente na residência talvez tivesse algumas ideias pré-concebidas. Pô, essa especialidade é boa, essa especialidade o cara não vai conseguir ganhar dinheiro. E eu acho que hoje, amadurecendo e vendo, né, as histórias felizes de, né, nossos colegas em destaque, em qualquer especialidade, você percebe que essa construção não é exata. Então, a gente tem colegas brilhantes economicamente, né, conseguindo o seu sustento de forma muito boa na medicina em qualquer área. Né? Sim. E parecia que tinha alguns carimbos na época da escola da residência. Esse é bom, esse é ruim, exatamente. Isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Não tem nada a ver, né? Na verdade, vai depender do tipo de profissional, da competência dele. Né? E eu acho que atrás disso está o que você falou, gostar. Porque vai ser entrega, ou seja... Vem resultado? Felizmente, eu acho que vem, mas nunca é rápido, né? Nunca. Vai ter a agrura, né, da noite mal dormida, da semana com algum plantão, 1, 2 noturnos, mais a rotina do dia, final de semana, datas especiais que a gente acaba dividindo, mas sobra um monte para cobrir pronto-socorro. Mas eu acho que é isso. Se você gosta, o caminho, ele é absolutamente suportável e ele tem um propósito, né? Se o cara não tem aquilo que pulsa nele, realmente fica difícil, né? Principalmente na medicina, né? Sim. Principalmente na medicina. É aquele ditado, né? Se você gosta do que você faz, se você ama o seu trabalho, você, na verdade, nunca vai trabalhar na vida, né? Isso daí é uma grande verdade. Sim. Nada que seja mar de rosa sempre. Nunca, né? nunca. Acho que trabalhar, é dedicar tempo, né? Preocupar-se, né? Por que não? Quantas vezes, naquela tranquilidade, entre aspas, de casa, abriu o viu, não, mas aquele exame não está checado amanhã, então, normal, né? Responsabilidade, né? Carga de trabalho, mas eu acho que junto com isso vem esse pacote que você falou, da felicidade de, né, trazer uma vida ao mundo,
a felicidade de tratar uma lesão oncológica e garantir com razoável segurança, né, que aquela mãe continue, né, com a sua família por anos e anos e anos. Então, eu acho que isso aí é priceless, né? Acho que é isso que Exatamente. toca no fundo e fala, vamos É isso que faz valer a pena. Né? vamos embora, né? Vamos embora. Não, bacana. E aí, bom, temos sua história de masto e ginecologia, né? Você, até hoje, não só... Você me disse que ainda mantém tanto vínculo público de concurso, como, né, na mastologia privada. Mas até trazendo para esse pessoal que ouve a gente, sempre pergunta muito, né? O que é a carreira médica? E eu acho que ela acontece. Na verdade, antecipar, muitas vezes, não é uma coisa possível, né? Eu vejo, a gente estava conversando, né? Depois de caminhos como cirurgião plástico, rotina cirúrgica, sujo direito da minha vida, né? Abro um escritório para defender médicos. Então, eu acho que isso acaba acontecendo por oportunidades, muitas vezes, né? E essa ansiedade que é natural, ela tem que ser dosada com a entrega. Eu acho que com entrega, dedicação, você vai receber oportunidades, o mundo vai te sorrir com algumas oportunidades. E claro, cabe a você a perspicácia de agarrá-las e seguir em frente. E nesse seu caminho surge, né, depois de uns anos, a docência. Como é que isso aconteceu? Obviamente você fez mestrado, gostava da área acadêmica, mas era uma ideia ocupar grande parte do seu dia a dia com a docência de médicos? Não era. Eu lembro que isso muitos anos atrás, né? Acho que tem uns 15 anos. 15 ou mais. Bom, eu dando plantão em Diadema, isso eu lembro. Aí um amigo me falou assim, olha, eu consegui um emprego de professor na Unisa. Aí eu, puxa, que legal. Ele, você quer? Eu, como? Mas eu, professor? Mas como assim? Eu? Mas quem sou eu para ser um professor? Eu, plantonista, né? Tinha acabado a residência, tinha alguns anos, mas, tipo, na minha cabeça, né? O professor, a gente tinha aquela imagem da escola, né? O professor doutor que tem o mestrado, o doutorado. Naquela época eu estava fazendo mestrado ainda. Eu lembro que eu estava nas vias finais de escrever a tese. Mas ainda assim, sabe quando você não se achava capaz? Mas enfim, eu fui convidado, eu fui lá fazer entrevista, fui aprovado, consegui a vaga e comecei. E aí eu comecei a entender que o professor, obviamente, como qualquer profissão, ele não nasce pronto, né? Uhum. Então a gente não nasceu médico, né? Não nasceu pronto, a gente teve que estudar, teve que trabalhar para aprender e foi a mesma coisa, né? Como é que a gente aprende a dar aula? Dando aula. Então, você pode estar com o mestrado na mão, com o seu título lá, mas não adianta. Você tem que dar aula para você aprender a ser professor. E foi o que aconteceu comigo. Então, aí, aos poucos, né, eu fui aprendendo, fui melhorando a minha aula, né? Fui melhorando a minha didática. E ainda assim, acho até hoje que tem muito que melhorar, né? A gente sempre tem essa impressão de que, não, tenho que melhorar. E eu acho que a hora que você para de achar que você tem que melhorar, alguma coisa está errada, né? A gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Sim. E aí o que aconteceu foi isso, eu comecei a dar aula lá na Unisa, depois eu acabei saindo da Unisa, não porque tinha algum problema lá, eu sempre gostei muito da Unisa, eu lembro que até quando eu conversei com a minha chefe, eu falei, olha, eu gosto muito daqui, mas era uma questão até de distância, eu me mudei e acabou ficando muito longe, não dava, tipo, eu perdia muito tempo no trânsito, questão de tipo 3 horas, 4 horas, não dava, né? Isso naquela época, imagina agora, né? Sim. E aí eu acabei vindo depois para a Anhembi. Na Anhembi eu já estou dando aula, já tem 13 anos. Caramba, parabéns. Estou lá faz muito tempo. E aí depois surgiu a oportunidade, um colega advogado, que era meu colega da escola técnica, amigão, que depois da escola técnica também descobriu que não tinha vocação para engenheiro e foi fazer direito. Boa. E aí ele foi lá e ele me ligou. Ele, olha, escuta, apareceu uma vaga lá no cursinho que eu dou aula, que é o Estratégia, né? O Estratégia, acho que você sabe, né? É o maior aí na área de concursos. E eles estão querendo abrir agora uma área ali da medicina. E me veio você na cabeça, porque eles precisam de médico-professor. É você. Então, se inscreve aí, tem um processo seletivo. Então, tinha um processo seletivo hiper complicado mesmo. Eles queriam que a gente escrevesse um livro. Caramba. Um livro, que era um dos livros ali que a gente depois
disponibilizou para o aluno estudar e gravasse um vídeo ali de 5, 10 minutos, a gente explicando algum assunto. Olha, eu vou te falar um negócio, é muito interessante, né? Eu já dava aula nessa altura do campeonato há mais de 10 anos, presencial. Vai falar para uma câmera. Sim, sim. Nossa, eu lembro que eu olhava para a câmera, estou olhando agora. Hoje eu olho com a maior naturalidade possível. Naquela época eu tinha vergonha da câmera. Não, eu vejo, e a gente está 2, 3 anos gravando podcast, se eu olho os primeiros episódios com hoje, mudou o ambiente completamente. Fica muito mais natural. Mudou né? completamente. Natural. Hoje a gente fala e esquece da câmera e quando precisa olhar, a gente simplesmente olha para ela naturalmente, né? Eu não conseguia olhar para a câmera, Rodrigo. Não conseguia. Eu tinha vergonha. Estou falando sozinho. Que papel é esse que eu estou me prestando, né? E aí, eu não olhava para a câmera, eu olhava para cima, olhava para a luz. Aí o operador me falava, puxa, olha, não tá legal, você não tá olhando para a câmera, você tem que olhar para a câmera. Mas como assim? Você tem que olhar na lente. Puxa, mas até pegar, demorou aí, viu? Demorou uns meses, talvez aí 1 ano até pegar esse esquema. Até eu perder até essa certa vergonha que eu tinha. Mas peguei. Como todo mundo acaba pegando, né? Como tudo na vida. E aí já estamos lá no Estratégia, já tem 6, indo aí para 7 anos, graças a Deus, sucesso, cada vez mais crescendo. E gosto muito do meu trabalho. Eu acho essa parte aí de curso preparatório de residência muito gratificante, porque a gente está pegando a pessoa num momento aí muito difícil, né? A gente lembra a ansiedade que era a hora que a gente estava terminando o 6º ano, e agora? Se eu não passar na residência, eu vou fazer o que da minha vida, né? E a gente ajuda nesse momento, quando eles passam, por mais que seja online, eles mandam mensagem para a gente, professor, muito obrigado, o senhor me ajudou demais. Isso é muito gratificante, né? Que a gente realmente vê que fez diferença, que conseguiu ajudar a pessoa. E aí foi isso. E essa questão de docência que você traz é muito interessante se lembrar da nossa época da escola. Tinha brilhantes professores. Mas nem sempre aquela carreira acadêmica brilhante vai trazer, na medida da nossa expectativa, uma aula com a didática brilhante. É o que você disse. É perfil, é treino. Quantas vezes aquele pós-graduando bem destacado dava uma aula excelente, que aí todo mundo concorria, falava, pô, a aula desse cara é fera, né? Vamos atrás. E como tudo na vida, eu acho que tem que ter perfil, gostar, né? E obviamente, dedicar tempo, competência. Mas é isso, o treino acaba refinando, né? Não nasce pronto, né? Não é pra nada nessa vida, né? Não, tudo a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, né? Muito bacana. E hoje, né, no dia a dia, você tem quanto da sua atividade profissional à docência e quanto à assistência, mais ou menos num paralelo médio? Docência e assistência, acho que mais ou menos 50-50 ou 60-40. A parte da assistência eu divido aí entre o privado, né, e o público. Não, e o se preparar, né? Eu, até pela segunda a formação do direito que eu tive, lá no fim da faculdade tem uma prova que se discute agora na medicina, né, a implementação dela, a prova da OAB, a temida prova da OAB, e, né, obviamente, depois de mais velho, já trabalhando, né, com a rotina profissional, fazendo faculdade à noite, pouco tempo para conseguir se dedicar a estudo, né, na rotina de quem está já na fase que eu fiz a faculdade de Direito. Mas eu não tive dúvida, eu acho que quando você se propõe, você tem que, primeiro, falar, eu estou afim, eu vou atrás, eu vou conseguir. E segunda, qual que é a estratégia que eu tenho, né? E sem dúvida nenhuma, né? Já prestei a OAB, é possível no 9º semestre em diante da faculdade, já prestei e fui aprovado, felizmente, no primeiro concurso da OAB, mas devo isso muito a cursinhos preparatórios. Porque é o que a gente já sabe, né? Talvez viu isso no vestibular e hoje vê nas carreiras profissionais. Obviamente vai ser um estudo dirigido, né? Apoiado por quem entende do negócio. E me facilitou, absolutamente, viabilizou, eu diria, né, ter esse sucesso. E acho que a gente pega esse grosso hoje de formandos, e isso aí é uma questão hoje numericamente muito maior. Acho que antigamente a gente conseguia
eu não consigo mais lembrar das faculdades médicas pelo nome no estado de São Paulo. São muito mais do que na nossa época, né? A gente não é tão novo, mas também, né, não estamos falando de um tempo absurdamente grande. Ou seja, isso aumentou demais. Naturalmente, o número de, né, médicos formados muito maior. E a gente sabe bem que as vagas de residência não acompanham esse perfil de crescimento. E também sabemos da importância que ela é, né, na solidificação, construção da especialidade do médico. Então, isso, sem dúvida nenhuma, hoje deve impor um cenário que, se na nossa época era um cenário de ansiedade, dedicação, né, e a gente nas duas, porque você fez GO, depois Master, eu tive que fazer geral, depois plástica, né? Não dá para dizer qual foi mais tensa, porque talvez a cobrança é muito maior cada vez mais. Não, agora não pode dar errado de jeito nenhum, né? Porque eu quero ano que vem já tá pro outro ano abrir meu consultório e tal. E hoje a gente percebe, né, que talvez esse grau de ansiedade, né, porque a régua tá balanceada de forma diferente. Você acha que hoje, para esse médico que vai prestar residência, o segredo da aprovação tá mais na estratégia, mais no conhecimento? É um balanço das duas vertentes? Como que você vê esse caminho? Olha, a estratégia é essencial. Uhum. A gente sabe o volume de matéria que é a medicina, né? Se você não estudar com material focado, direcionado, você vai estar perdendo tempo. E você vai estar deixando de estudar o que cai. Uhum. E aí a chance de você passar diminui muito, né? É que nem você falou, Rodrigo, olha, as faculdades de medicina, o número aumentou assim absurdamente, né? E o número de vagas de residência, obviamente, não aumentou esse número. Uhum. A gente tem agora um gargalo. Esse gargalo está cada vez mais fino, né? Considerando o número de formandos por ano. E o que a gente vê, né? Isso ano a ano eu vejo as provas ficando cada vez mais difíceis. A gente comenta entre nós, né? Os professores do cursinho. A gente vê aquela prova de acesso direto para o R1. A gente vê hoje caindo questão que antigamente era a prova do R+. Uhum. A gente olha a prova e fala, puxa, não, mas espera aí. Isso daqui, alguns anos atrás, só caía no R+. Que a gente tem lá o curso para o acesso direto e o curso para o R+. E cada vez mais as provas difíceis. Por quê? Porque tem que selecionar, porque tem muito candidato. Além disso, hoje, no ano passado, né, tem aí a medicina de família entrando como uma questão de bônus. A pessoa que trabalha na medicina de família tem um bônus aí na nota. De tal forma que as especialidades mais concorridas, por exemplo, dermato, otorrino, a pessoa tinha que tirar uma nota altíssima e ainda assim corria o risco de não passar porque estava disputando com alguém que já tinha o bônus. Então ganhava uma certa pontuação a mais na hora da nota. Por mais que a pessoa tivesse tirado lá nota 8, nota 9 na prova, ela acaba não pegando a vaga porque o outro tem o bônus. Tá. Então, cada vez mais difícil. Não, Isso interessante. daí é um mercado aí que está ficando cada vez mais competitivo. E interessante essa questão que você traz da bonificação. Você acha que esse padrão, então, de comportamento da prova tem levado muitos médicos recém-formados a irem para a medicina de família em busca disso, ou você não percebe esse movimento? Olha, isso é uma coisa que a gente percebeu na prova agora do final do ano, né? E o que a gente vê é os alunos comentando, puxa, eu vou ter que fazer então a medicina de família para ganhar esse bônus. Eles perguntam para a gente o que a gente acha, e a gente não tem muito o que achar, porque a gente não sabe se isso vai continuar. Sim, sim. Entendeu? Então, a nossa parte realmente é ajudar eles a estudar da melhor forma possível para eles conseguirem a melhor nota possível. Em relação a essa decisão de fazer ou não para ganhar o bônus, realmente vai acabar sendo até uma decisão pessoal. Porque a gente não sabe, pode mudar isso, né? Valeu para o ano passado, será que vai valer para esse ano? Sim. E o que a gente vê é as regras mudando muito rápido, né? Que nem você falou, a prova aí da ordem, né? Isso está tendo uma discussão muito grande, congresso, a gente vê que está tendo aí até uma grande disputa, né? Quem é o pai? Exatamente. Quem vai ser o pai da prova? E como vai ser a prova? E a prova vai ser para o 6º ano só ou o 4º ano também? Então, de ontem para hoje a gente escutou que talvez, não sabemos, o 4º ano não vai fazer. Tá. Mas não sei. Uhum. Talvez semana que vem fale que vai. Entendeu? Então as coisas estão mudando muito rápido e a gente não tem uma definição. O duro é o coitado do aluno, né?
Sim. O aluno está lá, extremamente ansioso, o mercado aí de trabalho cada vez mais competitivo, ele precisa ter a residência. Isso é outra pergunta que eles fazem muito para a gente, né? Preciso fazer a residência ou faço uma pós-graduação? Isso daí a gente tem uma resposta muito clara na nossa cabeça, né? É óbvio que a residência. A gente que fez residência, a gente sabe, né? O tanto que a gente aprendeu na residência. Né? É cansativo? Você vai morar no hospital, por isso que se chama residência, mas a gente sai outra pessoa. Sem dúvida. Então, a resposta aí é muito fácil, muito pronta, né? Óbvio que a residência é muito melhor, muito mais... O aprendizado é muito maior do que uma pós-graduação. Bacana. Agora, o que a gente vê realmente é essa ansiedade dos alunos e absolutamente justificado. E você, como docente experiente já, com esse perfil de alunos, até para trazer uma motivação para aquela galera que a gente sabe que tem especialidades mais concorridas, né? Acaba funilando mais. Isso a gente na faculdade de medicina sentiu bastante com outros colegas que se dedicavam alguns anos, né, ao vestibular para finalmente conseguir, e eram perspicazes e continuaram, e foram nossos colegas, colegas de turma e futuros especialistas depois desse período, né, que também é difícil lá no vestibular. Você vê história de muitos médicos jovens que conseguem o sucesso dele na especialidade que ele escolhe, mas depois de alguns anos, isso você vê acontecendo no dia a dia para motivar essa galera que, puta, mais um ano, vamos lá, vamos lá. Vejo muito. Tem um colega, vários exemplos, na verdade, né? Foram alunos meus na faculdade, depois fizeram o cursinho, passaram, agora estão saindo aí da residência, e a gente vê, montando consultório, se destacando, isso daí é muito gratificante, né? A gente vê isso, né? Vê o caminho do aluno, ele se formando e se tornando um médico de destaque. A gente vê muito, isso daí é bem frequente. Não, bacana, porque eu acho que é um pouco disso, né? Não é demérito nenhum, né? Um insucesso em um ano, até em 2, numa prova, a gente sabe, é uma análise concentrada. Eu acho que a mensagem que fica, né, é que o trabalho vale a pena. Então, é uma dedicação muito grande, é um sacrifício, talvez até maior ainda, mas que no final tem ali o prêmio, né? Se você se dedicar, se você estudar, se você seguir ali, né, o caminho e, enfim, trabalhar, você vai chegar lá no final e vai dar certo. Só que é sacrificante. Sim. Aliás, como tudo na vida, né? O que é fácil a gente não valoriza. Pois é. E acho que as histórias ficam, né? E o sucesso para quem busca e chegar lá tem um significado ímpar. Muitas vezes a gente sabe, não é já estamos falando de um médico, alguém que muitas vezes já tem sua família no começo, ou seja, ele vai fazer uma intersecção entre esse estudo, esse treinamento e uma atividade profissional, qual seja, né? Um pronto-socorro, um programa de saúde da família. Mas é isso, eu acho que a hora que a gente tem estratégia, faz nossa programação, dá para encaixar tudo, né? Ou seja, trabalha, fica um pouquinho com a família, sabe que vai sacrificar um pouco naquele período, né? Mas está buscando uma coisa muito mais especial lá para frente, né? Eu acho que é importante falar, porque às vezes até quando a gente está no meio ali da tempestade, dá aquela sensação de, meu Deus, o que eu fiz, né? A gente teve essa sensação quando a gente estava na residência. Não teve? Sim. Várias vezes, né? Aquele plantão caindo a casa, milhões de casos na porta, paciente para operar, que você para e você fala, gente, mas como é que eu vou dar conta disso, né? Dá aquele desespero, você fala, gente, mas era isso que eu queria para minha vida? Eu acho que o recado que fica é que a gente tem que falar para eles que tenham calma, isso daí é uma fase, como tudo na vida, né? Sim. Só que na hora que você está ali no meio da tempestade, você se questiona, você fala, puxa, mas será que vai ser isso? Não vai ser isso. Isso daí é uma fase, e como tudo todas as fases, as boas e as ruins passam, né? E eu acho que fica, talvez, uma memória, pode ser uma memória afetiva, mas, de certa forma, se a gente imaginar, esse período cansativo, intenso... A gente olha depois para trás... Sim! E sente saudades. São as histórias que a gente lembra muito mais dessas histórias, se sentar com um amigo, do que aquele final de semana que foi para um hotel, que ficou na piscina, lá... Não, a gente, aquele plantão, casa caindo, ninguém
sabe, parou um segundo e você lembra daquele plantão. Você lembra daquele plantão. Aquele café entre um procedimento e outro, lá na lanchonetezinha do térreo, na hora que dava, né? Você passava, pegava um negócio e continuava, né? Era o que dava tempo. Exatamente. Não, mas eu acho que é isso. É tão especial porque apesar disso, né? Apesar do cansaço físico, fica a história, né? Fica o caminho, ou seja, bom, cheguei aqui, pô, como é que foi? Acho que até de certo orgulho, né? De falar, sim, passamos por isso. Sim, né? de você olhar o seu caminho e você falar, puxa, eu venci. Muito bom. Muito bom. Eu tenho certeza que você não só fazendo diferença na vida das suas pacientes hoje em dia, tanto na obstetrícia como na mastologia, mas desse colega médico nosso que precisa de um apoio, né? Nesse período tão difícil e cada vez mais difícil, a gente tem visto pelos números aí. E, mais uma vez, parabenizar, porque eu acho que é isso, né? Tá junto com o médico, principalmente o médico jovem, a gente já foi médico jovem, já precisou de alguém que, né? Bater esse nome, vamos lá, é por aí, desanima não, vai dar certo. Eu acho que isso é muito bom, eu acho que tem uma aura muito boa isso aí. E meus parabéns. E assim, as histórias vão surgindo, se a gente ficasse conversando horas aqui, mas a gente, né, tem que limitar aqui nosso programa. E eu, né, sempre convido meus amigos que sentam aqui, se ele tem alguma história da medicina, um caos médico que ele gostaria de dividir, uma história bacana que ele lembre. Um caos médico. Olha, tem um caso do consultório, até costumo comentar com os alunos quando eu estou dando aula, né? Era uma paciente, casou, queria ter filho. 10 anos tentando, não conseguiu. Ó, tudo bem, né? Não conseguiu 10 anos, então vai para fertilização, né? Então fez a fertilização, engravidou, veio, né, para mim. Olha, então pré-natal, fiz o parto, correu tudo bem. Ótimo, nasceu lá, tudo excelente, aquela felicidade. E aí volta, né, na consulta de puerpério a paciente, olha, tudo ótimo, excelente, então você vai tomar isso daqui para não engravidar de novo. Ela me olhou com uma cara de riso, ela começou a rir de mim, né? Puxa, mas escuta, você sabe que eu tentei 10 anos e não consegui engravidar. Eu falei, olha, eu sei, mas a minha parte é te passar o remédio para você não engravidar de novo. Você quer engravidar de novo? Não, agora eu já tenho minha filha. Não. Então, a minha parte é te passar, passei o remédio. Certo. Ótimo. Você já imagina o final da história, né? Ela deu 1 ano, eu recebo uma ligação, eu até estava numa outra festa, né? Uma festa de aniversário de uma outra criança. Aí eu recebo a ligação, oi, tudo bem? Ah, eu tô grávida. Legal, vamos começar o pré-natal de novo, mas escuta, o que aconteceu? Você não tomou o remédio? Claro que não. Então, eu sempre achei isso tudo muito interessante pelo seguinte, né? 10 anos tentando. E assim, eu lembro que era um caso de infertilidade sem causa aparente. Ela e o marido fizeram os exames e estava tudo normal, né? Por que não engravidava? Eu não sei, estresse. Pode ser. E foi ter a filha, relaxou, engravidou de novo espontaneamente. Não. Então, impressionante. É um milagre da vida, né? Sim. Eu acho que mostra um pouco do que é a medicina. Né? Exato. Se vai para os livros... Não é uma ciência exata. Você vai estudar endometriose, trompa, espermograma, mas lá... Basicamente, uma causa não aparente foi para uma fertilização. Não é uma e na segunda exata, vez, né? Os mesmos 2 organismos, né, fluem. Exatamente. E aí engravidou, aí fiz o pré-natal, nasceu o segundo filho, tudo ótimo, né? Aí depois, aí da segunda, né, e agora? Vai tomar... Né? Não, agora eu quero fazer a laqueadura. Ah, tá bom. Então na hora ali da cesárea, já fiz a laqueadura. Muito bom. Aí resolveu. Não, mostra bastante o que é, né, a nossa... profissão, mas, Alexandre, só tenho a lhe agradecer, assim, foi um prazer conversar contigo, eu acho que ajudou, clareia ideias muito dessa galera que acompanha a gente aí, e muito provavelmente muitos futuros alunos seus aí, né, nessas empreitadas pelas residências médicas do Brasil, né, o teu curso tem um alcance nacional, então você deve ter alunos de todas as partes do Brasil aí. E continue nesse bonito caminho, meu amigo. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite. Bom, finalizamos então aqui mais um Causos Médicos. Aguardamos os nossos telespectadores para o nosso próximo episódio. Um grande abraço.